Eu gostaria de convidar você nesse instante, por favor, que abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 28, nós iremos fazer a leitura do versículo de número 18. Aliás, este texto foi o texto que nós fizemos uma pequena meditação no dia da nossa assembleia, falando sobre a grande comissão. Não é esse o tema desta noite. E este versículo traz para nós uma certeza muito grande daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos fazer, mas daquilo que é a realidade nas nossas vidas, quem é o Deus que nós servimos. Um Deus que é todo poderoso. E a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo de número 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Parte B deste versículo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, pela majestade, pela grandeza, pela soberania do Senhor sobre não só as nossas vidas, mas sobre todas as coisas. Ó Pai, nós sabemos que tudo está nas tuas mãos. Tudo está, ó Pai, escrito de acordo com a tua palavra, e nada foge do poder do Senhor. Portanto, Senhor Deus, nós louvamos e engrandecendo o nome do Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está acima de qualquer coisa. E nós queremos, nesta noite, pedir ao Senhor que fale ao Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu fui recomendado a beber pelo menos um pouco de água nesta noite. Eu vou fazer porque a garganta está seca. Irmãos, este texto que nós acabamos de ler, ele relata a soberania de Deus logo após o seu aparecimento aos seus discípulos. Jesus aparece aos 11 discípulos na Galileia, e ele então chega com toda essa autoridade e, aproximando-se dos seus discípulos, ele diz estas palavras, e com toda a autoridade que ele tem, ele fala que tudo foi dado a ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós iremos meditar somente neste versículo, porque ele traz para nós algo muito importante para as nossas vidas. 4 coisas que nós podemos perceber neste versículo, que traz e fala da soberania do nosso Deus. Temos visto nos nossos dias aí, por mundo afora, as grandes batalhas ou as grandes guerras que têm acontecido ao nosso redor. Navios de guerra, aviões de guerra, bombas e tudo mais. E eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre os 4 maiores poderes do mundo. Os 4 maiores poderes do mundo. Hoje nós vamos falar a respeito disso, e nenhum desses 4 poderes está na mão do homem, porque esses 4 poderes eles não podem ser corrompidos, porque se estivesse na mão do homem, com certeza seriam poderes corrompidos, e o homem faria desses poderes algo que não estaria de acordo com aquilo que o Senhor planejou. Nenhum deles pode ser manipulado pelo homem de forma nenhuma. Nenhum deles pode, portanto, ser corrompidos por aquilo que o homem pensa ser, por aquilo que o homem quer ser. Aliás, o coração do homem, por ser enganoso, facilmente corromperia todos estes poderes. Os 4 maiores poderes que eu quero vos falar nesta noite são responsáveis pela maior transformação que a raça humana pode ou poderá produzir durante toda a sua eternidade. Toda a ciência, toda a tecnologia, toda a criatura, todo o poder bélico, armas nucleares, jamais poderá produzir isso que nós iremos falar nesta noite. O homem de forma alguma poderá produzir uma nova criatura, mas estes 4 poderes sim podem.
Esses quatro poderes podem de forma maravilhosa transformar a minha vida, como ele já fez, e transformar a sua também. É algo surpreendente para nós. E o primeiro poder é o poder da cruz de Cristo. Quando você ouvir cada um deles, vá meditando nas músicas que nós cantamos, todas elas. O primeiro, o poder da cruz. Nada mais pode libertar o homem da condenação do pecado. É o poder da cruz. Em Romanos 6, versículo 6, nós vemos: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Irmãos, tem coisa que só a cruz de Cristo pode nos revelar. Tem coisas que só a cruz de Cristo pode mostrar para mim e para você, que é através da cruz de Cristo que nós vamos nos achegar a Ele. Interessante que é através da cruz que nós temos esta liberdade para poder olhar para ela e saber que ali o justo foi morto. Nós temos essa convicção, e o Romanos fala que nós, ainda pecador, assim não sejamos mais escravos do nosso pecado, porque o pecado é aquele que faz separação entre eu e o meu Deus, entre você e o seu Deus. E nós precisamos, meus irmãos, ter a convicção de que nada pode mais separar a nossa vida para a condenação eterna. Nada, nós fomos libertos na cruz de Cristo, nosso pecado foi pago ali. Há um provérbio romano que diz que nenhum ser, todo homem é inocente até que se prove o contrário. Quem vai gostar disso é a Isa. Isso é uma linguagem forense. Alguém vai ter que provar as culpas daquele condenado. Mas isso não reflete a nós, porque nós não precisamos provar a nossa vida diante de ninguém, porque nós fomos salvos através de Cristo, porque Ele provou a nossa inocência. E sabe como que Ele provou a nossa inocência? Não foi mostrando para nós esses poderes, mas sim na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que nós vamos perceber essa fundamental prova de Cristo para as nossas vidas. É ali que Ele derramou o seu sangue. O Império Romano, naquela época, ele podia fazer uma cruz, mas ele não podia forçar Jesus a deitar nela, de forma nenhuma. Ele foi por livre e espontânea vontade. O Império Romano poderia mandar fazer os pregos, confeccionar os pregos, mas ele não poderia forçar Jesus a abrir as suas mãos para que fossem furadas. De forma nenhuma. O Império Romano poderia colocar Jesus entre dois ladrões, mas não poderia forçá-lo a perdoar um deles. Interessante quando nós falamos de perdão, que a própria palavra do Senhor nos diz que hoje mesmo estaremos com Ele, ou estaria aquele ladrão com Ele na vida eterna. De forma nenhuma, Deus ofereceu para aquele ladrão a vida eterna. A cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem. Você pode tentar procurar qualquer outra coisa, qualquer outra maneira, mas não há. É a cruz de Cristo que é a maior demonstração do amor de Deus, do poder de Deus para a redenção do homem. Mas o que há de tão poderoso nessa cruz, para que nós possamos nos render a ela? Mas o que há de tão poderoso para que nós possamos entender que cruz é essa? E nós carregamos essa cruz no nosso peito. Nós carregamos e vimos essa cruz em igrejas e tantas outras repartições. Mas para muitos essa cruz não faz nenhum sentido. Essa cruz faz sentido para nós, porque a cruz é um mistério, é um misterioso paradoxo, porque ao mesmo tempo em que se vê nela uma violência tão grande, a violência tão grande da morte de Cristo Jesus, vê-se também uma profunda declaração de amor divino ao ser humano. Quando eu me deparo com essa cruz, eu imagino e fico imaginando as palavras de Mel Gibson, quando ele fez e
dirigiu aquele filme Jesus. E de uma certa forma, ele no final do filme, ele mesmo, após escrever e dirigir todo aquele filme, ele em si caiu e reconheceu: o sofrimento de Cristo foi profundo. O sofrimento de Cristo foi muito maior do que aquilo que ele pôde fazer ou mostrar para nós através de um filme. Ali, o santo toma o lugar do pecador. Ali, o santo Cristo Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Quem era para estar ali naquela cruz não era o próprio Jesus. Era eu, era você, pelos nossos próprios pecados. O inocente toma lugar do culpado. Quem é culpado de tudo aquilo que fazemos de errado somos nós. Tudo aquilo que nós fazemos que não é de acordo com a palavra de Deus, nós é que somos culpados. Ali, o justo toma o lugar do transgressor. Quem transgrediu, quem pecou, fomos nós. Aliás, Davi, ele coloca isso bem claro: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. O meu pecado está sempre diante de mim. E nós podemos perceber que ali, o justo toma o lugar do transgressor. Na cruz de Cristo, a dor se transforma num alívio de angústia de muitos, a ferida de um. Um só morreu ferido por mim e por você. É um remédio para a enfermidade de muitos, é um castigo, se torna justiça de muitos, a maravilhosa cruz de Cristo. E eu gostaria que você lembrasse deste corinho que eu pedi para a equipe de louvor cantar. Eu olho para a cruz, e quando você olha para a cruz, o que você sente olhando para a cruz de Cristo? Você consegue perceber todo este paradoxo em que o santo toma o lugar do culpado, o santo toma o lugar do pecador? Você consegue perceber isso? A cruz de Cristo é de fato o lugar certo para que nós possamos derramar o nosso choro diante do Senhor. É através da cruz de Cristo que nós podemos nos achegar a este Deus maravilhoso. A cruz é o lugar certo para derramar a alma do ser humano. Olhe para a cruz. Tire a cruz de Cristo, ou tire a cruz de Cristo da história. O que é que vai sobrar da história, irmãos? Nada. Não sobra nada, porque foi ali na cruz de Cristo que nós começamos a nossa história. Tire a cruz de Cristo da história e o Evangelho se torna apenas um educado estilo de vida. É mais um Deus comum, é mais um Deus que irá ou poderá fazer qualquer coisa, se assim nós podemos dizer. Tire a cruz de Cristo, mas sem poder algum. Tirando essa cruz, nós não teremos poder, não veremos poder algum para nos livrar da condenação do pecado. Qual é o poder da cruz? Se nós entendemos o que tem nessa cruz, o porquê que essa cruz é importante, qual é o poder dela? Paulo responde em Gálatas 6, o versículo de número 14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz de Cristo nos torna pessoas mais coerentes com o Deus que nós servimos. Em Colossenses 2, versículo 14, está escrito: a cruz e anulou a conta da nossa vida, com os seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pagando-a na cruz por nós. Isso, meus irmãos, é fundamental para as nossas vidas. A cruz de Cristo, sem ela, nós não somos nada. Nós não temos condições nenhuma de podermos nos achegar ao nosso Deus. Qual é o resultado dessa cruz? Qual que é o resultado disso? Quando a dívida é paga, quando o nosso pecado é perdoado, Deus nos reconcilia com Ele mesmo. Deus muda o seu relacionamento. Este relacionamento agora ele é estabelecido entre nós e o nosso Deus, através da cruz. A paz entre nós e o nosso Deus. Assim Paulo afirma: agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que alegria, meus irmãos, nós podemos dizer claramente: não há mais condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a verdade que nós podemos perceber através da cruz de Cristo. Esta é a realidade que nós temos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é poder da cruz de Cristo. Isto é algo que é surpreendente para nossas vidas. Lucas 23, de 33 a 34, nos diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Mesmo morrendo, mesmo indo para aquela amarga cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pede perdão para todos nós, porque através de Cristo nós podemos reconhecer que somos perdoados. Isso é poder, saber que Deus faz isso por nós. Segunda coisa, segundo o poder da ressurreição. Já ouviu dizer alguém que pôde ressuscitar? Interessante que Maomé, o corpo dele continua no mesmo lugar. O poder da ressurreição nada pode mais me dar a mim e a você esperança de vida eterna. É o poder da ressurreição. Este é aquela fase em que nós temos que ter a certeza e ter essa esperança da vida eterna. 1 Pedro 1,3 nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de dentre os mortos. Na história da humanidade, nós não ouvimos ou não temos outro que pôde ressuscitar, outro que estava disposto a voltar para poder tirar de nós todo o pecado. Segundo o maior poder do universo, a autoridade que anula o poder da morte. Essa autoridade somente um pode ter. Imagine você se essa autoridade estivesse no poder dos homens. Quando nós assistimos e quando eu estava preparando, eu lembrei muito do Diego, que já disse para nós aqui que ele gosta muito de filmes, e filmes da Marvel. Imagina você, um super-herói com o poder de ressuscitar, como muitas vezes nós vemos nos filmes. Imagine o ser humano com este poder. Pare para pensar um pouquinho se o ser humano tivesse essa condição na sua vida de poder ressuscitar. O que seria? O segundo maior poder do universo é a autoridade que tem o próprio Deus de ressuscitar. E Ele, através do seu poder, anula a destruição da morte. Graças a Deus, este poder não pode ser também manipulado pelo homem. O homem faria o que com este poder nas suas mãos? Só Deus sabe que terríveis coisas esse homem poderia fazer. Que terríveis coisas esse homem teria na sua mente condições de fazer. Sabe por quê? Porque o homem gosta de brincar de Deus. Estamos chegando numa época em que isso vai ficar muito mais claro para mim e para você. Nos últimos carnavais que nós tivemos, nós podemos perceber isso. Homens brincando de ser Deus. Homens brincando de ter poder de ser Deus. E está chegando mais esta época e nós vamos, irmãos, com toda certeza, observar isso e ver isso mais uma vez. Eu vou ficar indignado, você vai ficar indignado, mas nós precisamos ter essa certeza, essa esperança de que a ressurreição, o poder da ressurreição está somente nas mãos de Deus. Somente Deus é Deus. O poder da ressurreição pertence a Ele. Ele pode usá-lo da forma que Ele quiser. Paulo fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus de dentre os mortos. Esta é a esperança que nós temos. Você já teve essa esperança com Cristo Jesus? Você já pôde perceber essa esperança de vida eterna na sua vida com Cristo Jesus? Eu gostaria de fazer para você uma pergunta.
Suponhamos que não houvesse a vida eterna. Qual é a recompensa de deixar o mundo, de deixar essa glória? Qual é a recompensa de ter vivido uma vida digna quando muita gente prospera fraudulosamente? Qual que é essa esperança que nós temos? Qual a recompensa de ter sido fiel ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida, se nós não tivéssemos essa convicção no nosso coração? Qual que é a esperança que nós precisamos ter? Qual a recompensa de ter lutado contra o pecado, como Paulo incessantemente nos ordena? Qual que é a recompensa que nós teremos? Sem a esperança de vida eterna, nenhum desses sacrifícios teria qualquer recompensa. Sem a esperança da vida eterna, nós não teríamos condições nenhuma de podermos achegar ao nosso Deus. Não é autoajuda, não é uma auto-hipnose, é fato, de fato, Cristo que ressuscitou de dentre os mortos. Para que o Evangelho chegasse até nós, centenas e milhares de pessoas morreram. E muitas delas de forma drásticas, terríveis. Elas morreram para que essa esperança estivesse hoje nos nossos corações. A certeza de que Deus estaria conosco, pois o poder da esperança na vida eterna está acima de qualquer benefício deste mundo. Tudo aquilo que o mundo colocar em nossa direção, tudo aquilo que o mundo colocar aos nossos olhos, não pode nos trazer esperança nenhuma de vida eterna. Não pode. Não deixe ser enganado. Não há esperança em qualquer outra coisa a não ser na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a alegria que nós podemos ter. A esperança de um dia estarmos com Cristo Jesus e encontrarmos com Ele. Nós temos essa convicção, meus irmãos, cada vez que nós vimos a casa do nosso Deus, cada vez que nós estudamos a palavra do nosso Deus, essa esperança aumenta mais nos nossos corações. Não esperança de uma vida melhor, não esperança de prazeres, não esperança de que algo possa melhorar, mas a esperança sim da vida eterna em Cristo Jesus. E é através da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo que nós temos essa convicção, que nós temos esta maravilha nas nossas vidas. A terceira coisa, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, nada mais pode me assegurar para que eu persevere até o fim. Nada mais pode me assegurar que eu persevere até o fim. Quando nós pensamos no fim, lógico, nós imaginamos a nossa vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvando eternamente o nosso Deus. Mas em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Há algumas perguntas que nós precisamos fazer. Você se envergonha do Evangelho ou você envergonha o Evangelho? São perguntas fundamentais para a nossa vida, porque quando Paulo faz essa colocação, ele não estava nem mais pensando naquilo que ele tinha feito antes de conhecer, antes de saber quem era de fato este Deus que o tirou da perdição. Porque antes era totalmente contrário àquilo que ele fazia, era perseguidor da igreja. Mas agora ele deixa bem claro para todos aqueles que estão à sua frente e todos aqueles que estariam olhando para ele e vivendo com ele: eu não me envergonho do Evangelho, de forma nenhuma. Timóteo, ele vem dizer que
Aliás, Paulo diz a Timóteo para que ele tivesse a sua vida pautada na palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é o evangelho que nós vivenciamos a todo instante. Paulo coloca isso, poder para a salvação. Se a cruz me liberta do poder do pecado, a ressurreição me livra do poder da morte, as promessas do evangelho me asseguram que estarei sempre nas mãos de Deus até o fim. Esta, meus irmãos, é a verdade que nós podemos perceber. Nós estaremos na mão do nosso Deus até o final das nossas vidas. Nós podemos dizer bem claro que esta é a realidade para que nós vivamos todo instante da nossa vida. O poder do evangelho traz mudança de vida para mim e para você. Não há como receber este evangelho se nós não tivermos mudança de vida. E é isso que foi colocado. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a minha vida. Paulo falando a Timóteo, ele coloca bem claro, olha, continua naquilo que você aprendeu da sua mãe, da sua avó, continua nesses deveres para que você, continuando assim, salvará tanto a sua alma como daqueles que estão ao seu redor. Não é que Timóteo teria condições de poder salvar alguém, mas o testemunho dele de vida, daquilo que ele aprendeu com a sua mãe e com a sua avó, fariam diferença na vida dele todo instante. Mais uma pergunta: o que nós temos feito com o Evangelho de Cristo? Irmãos, tem coisa que nós vivenciamos a respeito do Evangelho, que nós temos até vergonha de dizer no púlpito da igreja. Nós temos vivenciado a todo instante nas redes sociais, na televisão, coisas que para nós crentes dá vergonha de dizer. E lamentavelmente são pessoas que têm nas mãos o direito de poder falar da palavra de Deus. Líderes que muitas vezes envergonham o evangelho. Líderes que muitas vezes enganam o povo com as suas vãs palavras. Líderes que buscam no seu dia a dia coisas do cotidiano para poder tentar mostrar para o crente ou para aquele que está procurando entregar a sua vida a Deus, coisas absurdas. As mais simples nós podemos dizer para vocês: rosa ungida, manto sagrado, e por aí vai. Onde nós iremos chegar, meus irmãos, com o Evangelho de Cristo Jesus? Quando eu era pequeno, e já tem bastante tempo, ou quando eu era mais novo, já tem bastante tempo, eu sempre ouvia dizer que lá vai ali um crente que, pelo fato de estar com a Bíblia debaixo do braço. Veja bem, eu não estou condenando, eu estou só tentando colocar para vocês onde nós podemos chegar. Ali vai um crente que está com a Bíblia debaixo do braço. Hoje, onde nós carregamos a nossa Bíblia? Quando nós carregamos a nossa Bíblia? Hoje, nós deixamos de vir para a igreja porque está sendo transmitido virtualmente. Hoje nós deixamos, meus irmãos, de fazer tantas coisas e envergonhamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é para condenar, não é para julgar, mas é para que nós pudéssemos pensar a respeito disso. Estava vendo um pastor dizendo na sua igreja, e em parte eu até concordo com ele, também não julgando, ele dizendo: a partir de hoje na minha igreja ninguém lê a Bíblia no celular. A partir de hoje, na minha igreja, ninguém abre celular para poder ler a Bíblia. E tem aí, vocês vão perceber por aí, um vídeo passando em que as pessoas lendo a Bíblia no celular, vem uma pessoa de fora rapidinho, toma dela o celular e entrega para ela uma Bíblia. Irmãos, o poder do Evangelho precisa fazer diferença na minha e na sua vida.
O poder do Evangelho precisa fazer diferença para mim e para você. Está aqui escrito para mim, eu gostaria de ler, porque eu não consegui guardar essa história. Certa vez um homem visitou uma velha senhora que estava quase para morrer, tentando experimentar a sua fé para partir deste mundo, perguntou: suponha que na última hora Deus decidisse não mais salvar a sua vida. O senhor perguntou para aquela senhora: suponhamos que na última hora Deus decide não mais salvar a sua vida. Ela respondeu: por mim, tudo bem. Deus perderia muito mais do que eu. Quando eu vi isso aqui, eu falei: misericórdia, Deus irá perder por não salvar alguém? Mas ela respondeu: eu perderia apenas a minha alma, mas ele perderia a honra do Evangelho que me garante: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Sabe por quê, meus irmãos, esta resposta da mulher? Porque foi o próprio Deus que prometeu, com o poder do Evangelho, que nós teríamos vida eterna. A vida eterna eu não posso prometer para você, você não pode prometer para mim, eu não posso prometer para o meu filho, não posso prometer para nenhum de vocês, mas Cristo fez isso por nós. Ele nos prometeu a vida eterna, mas nós precisamos entender que o poder do Evangelho tem que fazer diferença na minha vida. Faça isso na sua vida, diga como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Há alguns anos atrás, uma certa denominação saiu distribuindo para todo mundo o decalque da sua igreja. E eu, sempre muito observador, gostava muito de ficar observando aquilo. E fazia propaganda daquela igreja, e era muito carros que a gente via. Hoje já não há mais tantos, talvez alguém, por justa consciência, parou de vender esses decalques, ou de doar esses decalques na igreja. E eu comecei a perceber quem é que estava com aquele decalque, né, no seu carro. Irmãos, pasmem, muitas vezes, pessoa fumando, com o cigarro do lado de fora, o braço do lado de fora, fumando com o decalque da igreja no carro. Muitas vezes, pessoas paradas na frente de bares, quando eu ia fazer o meu trabalho, parado na frente do bares, bebendo, e o decalque lá na porta do carro, no vidro do carro. Nós precisamos ter essa responsabilidade. O poder do Evangelho, ele precisa fazer mudança na minha vida e na sua vida. Quarto e último poder, o poder da fé. Quando nós falamos em poder da fé, lógico, nós lembramos que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia finalizar por aqui, falar a respeito do poder da fé, mas nada mais pode vencer o mundo a não ser a nossa fé. Você está aqui por quê? Você veio no culto esta noite, você vem à igreja todos os dias, por quê? Porque você tem fé em um Deus que é justo e verdadeiro. Esta é a realidade. Olha o que está escrito em 1 João, versículo 5 e o versículo 4 e o versículo 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? É por isso que nós estamos aqui. O poder da fé nos move a estarmos sempre buscando este Deus que é bondoso, que é maravilhoso. O poder da fé, como os outros poderes, traz para nós algo de muita satisfação. Nenhum deles, Iago, pode ser manipulado pelo homem. Nenhum deles pode ser manipulado por nós, nos nossos corações, ou fazer com que nós tenhamos condições de agir com ou fazer alguma coisa com esses poderes. Se o poder da cruz anula a condenação, o poder da ressurreição vence a morte, o poder do Evangelho garante a minha salvação, o poder da fé me ajuda a vencer o mundo. É só a fé.
É só a fé que nós podemos ter essa certeza. Só a fé. E João diz: esta é a vitória que vence o mundo. Você já reparou bem nessa frase? Por que não disse, esta é a fé que vence o mundo, mas a vitória que vence o mundo? Simplesmente porque a nossa fé é resposta à nossa vitória em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que é pela fé que nós entendemos que todo o universo foi criado. É pela fé que nós conhecemos e entendemos este nosso Deus. Por que que nós precisamos vencer o mundo? Porque o mundo é hostil à nossa fé. Já pararam para ver que o mundo está totalmente contrário àquilo que nós acreditamos? O mundo está totalmente contrário àquilo que nós falamos. Interessante que em Hebreus capítulo 11, do versículo 33 ao 40, nos diz: aos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a injustiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, falando daqueles homens que venceram através da fé. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até algema e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Estes são os homens que venceram pela fé, homens que o mundo não era digno deles. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho de Deus, contudo, não lhes faltaram fé, não lhes faltaram a esperança, não lhes faltaram nada para poder continuar a caminhada e nos mostrar e deixar para nós até nos nossos dias a palavra do nosso Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e não há nada que possa mudar essa palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que ela foi escrita, e nós não podemos acrescentar e nem tirar nada dela, e isso tem que ser realidade nas nossas vidas. Quero terminar essa mensagem com um desafio a você. O poder da cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, do Evangelho de Cristo e da fé em Cristo, não são usados por imposição. Deus não abre o nosso coração de forma violenta para colocar isso no nosso coração. Pelo contrário, Ele nos convida a nos submetermos a esses poderes. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor para cantarmos junto mais esta vez este corinho. Convido a igreja a se colocar de pé. Você já foi à cruz? Já deixou ali os seus pecados? Já pode dizer que nenhuma condenação está sobre a sua vida? Já tem em seu coração a esperança da vida eterna? Você tem andado nas promessas do Evangelho? Tem lutado e vencido o mundo pela sua fé? Quero convidar a você a submeter à cruz de Cristo, o seu poder, a sua ressurreição. Convidar você a entregar o seu poder ao seu poder transformador do Evangelho e viver pela fé. Vamos louvar o nosso Deus.
pela cruz, gentilmente me atraiu. Que nós possamos, meus irmãos, ter essa certeza, essa convicção, que nós precisamos a cada dia que levantarmos, a cada dia que acordarmos, nós precisamos olhar para a cruz e ter a certeza de que é através da cruz de Cristo, o seu poder, através da sua ressurreição, que nós podemos nos achegar ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa, Senhor Deus, honrando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Ó Pai, que estas palavras ditas nesta noite possa estar nos nossos corações, Senhor Deus, na certeza de que nós temos um Deus que olha a todo instante para cada um de nós. Permita, Senhor Deus, que nós possamos, de fato, entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E temos a fé, Senhor Deus, de estarmos um dia com o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Nos abençoe, Senhor Deus, nos dê uma semana, ó Pai, de graça, de paz e de bênção, Senhor Deus, na presença do Senhor. Que a nossa vida possa ser de total entrega ao Senhor. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém.